Graça e paz, família, estamos de volta e hoje falando sobre divórcio. Queridos, que eu vou falar agora nessa introdução, eu iria falar no meu último vídeo, quando eu terminasse essa sequência de vídeos sobre divórcio. Porém, eu vou ter que falar de uma maneira bem resumida, só para você entender. Alguns vão dizer assim: você é a favor do divórcio? Meu querido, eu não sou nem a favor nem contra. O divórcio é uma coisa muito triste. Para mim falar que eu sou contra o divórcio, eu estaria dizendo o seguinte: não, qualquer situação, quem divorciou está errado. Ou se eu fosse a favor, eu teria que dizer: não, em qualquer situação, quem divorciou está certo. Não é assim. Cada caso é um caso. Sobre a dissolução de um casamento, é uma coisa tremenda, é uma coisa triste, uma coisa que eu não concordo, obviamente, eu não gosto. E Deus também não gosta. Deus não gosta de um... Agora, existem motivos que se faz necessário. Por exemplo, é como se fosse você estivesse fazendo um tratamento em um braço. E infelizmente o médico chega para você e fala assim: olha, para você não, o seu corpo todo não contaminar, vamos ter que amputar. Você quer que corte o seu braço? Não, mas se faz necessário. Então Deus quer que aconteça o divórcio? Deus não quer, mas às vezes é necessário. Falar que Deus é contra ou a favor do divórcio, meu querido, não tem como falar. Não existe um texto bíblico que vai mostrar que Deus é contra ou a favor nesse sentido religioso. Nós vamos ver que Deus é contra veementemente o repúdio. O repúdio, sim, porque a mulher é injustiçada. Mas a questão é detalhes. O sistema religioso passa por cima e nós vamos falar aqui rapidamente aqui, tá bom? Vamos lá então para Mateus 19. O seguinte, tentar ser breve aqui. Mateus 19, a partir do versículo 3, está escrito: aproximaram-se dele alguns fariseus que o colocaram à prova, perguntando-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de uma mulher por qualquer motivo? Primeira coisa que eu tenho que analisar aqui, que os próprios fariseus sabiam que tinham motivos que é cabível ao divórcio. Por isso que a pergunta é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Oh, meu querido, é claro que não. É claro que não é algo lícito. É lícito divorciar por qualquer motivo? Obviamente que está falando aqui, irmãos, debaixo, é uma pergunta totalmente dentro da lei, debaixo da lei, num período da lei. Porque você observa isso aqui, ó, permitido ao homem. Por que não falou o homem e a mulher? Não, falou ao homem divorciar. E a mulher? Não é que entra nessa história aqui. Você observa que estão debaixo de uma cultura, de uma lei? Então, às vezes eu vou dar uma pitada só da graça em alguns momentos, mas da graça mesmo eu vou falar lá no último vídeo, tá bom? Hoje nós estaremos aqui como nós estivéssemos antes do ano 70. Então, olha, é permitido a um homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Até uma criança vai dizer que obviamente que não. Qualquer pessoa estando no céu, na terra, por qualquer motivo? É óbvio que não, meu irmão. A pergunta é exatamente essa, por qualquer motivo. Qualquer motivo não, mas tem motivo que sim. Nós vamos ver o próprio texto. Porém, Jesus pega uma pergunta toda estranha dessa aqui e vai trabalhar algumas coisas, nós vamos ler. Ó, versículo 4. Jesus respondeu: não leste que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? Lembra-se que quando Deus fez Adão, fez Eva, fez para os dois viverem para sempre juntos, viverem felizes. Não era para os dois viverem separados. É óbvio. Mas se você seguir no livro de Gênesis, você vai encontrar algum homem ali tendo 7 mulheres, 2. E aí? Se você analisar, teve a aprovação de Deus? Eu não diria isso. Eu diria que Deus suportou os homens ter 700 mulheres, ter 2, ter 3, ter 10, ter 200. Então, Deus suportou. Então, você tem que analisar isso. O princípio era assim? Não. No princípio, Deus fez um homem para uma mulher para um homem. Mas, no desenrolar
do tempo, veio-se a poligamia e Deus deixava de abençoar o homem que era polígamo. Ou deixava de abençoar. Não, mas porque Deus suportava. Mas falar que aquilo vinha de Deus, era do querer de Deus? Claro que também não, meu irmão. Tem que entender essas coisas. Agora o versículo 5. E ordenou, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só carne. É o projeto de Deus. Esse é o projeto de Deus. Vamos lá. Versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Aqui vamos dobrar a nossa atenção. Meu querido, o projeto de Deus é o seguinte, que o que ele uniu, não separe o homem. O homem. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Ou seja, está dizendo aqui que não pode ter interferência do homem, o querer do homem, as mandingas do homem para que haja separação. É a primeira coisa. Agora, a segunda coisa, a pergunta que eu faço é, todo casamento foi Deus que uniu? Porque o texto diz, portanto, o que Deus uniu. Não é todos os casamentos que Deus uniu, meu querido. Jamais. Vou te dar um exemplo. Um exemplo aqui. O problema é que a hora passa muito rápido. Quando o assunto é bom, a hora passa voada. Vamos aqui, ó. Vou te mostrar para você uma situação aqui. Esdras capítulo 10. Vou ler o versículo 2. Vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos que vamos. Diz assim, então Zecanias, filho de Giel, um dos descendentes de Elão, dirigiu-se a Esdras dizendo, temos sido infiéis para com o nosso Deus, quando casamos com mulheres estrangeiras, dentre os povos da terra, mas mesmo assim ainda há esperança para Israel. Ou seja, estavam sendo infiéis a Deus por casar com mulheres estrangeiras. Então esse casamento aqui foi Deus que tinha unido? Foi Deus que tinha unido? Não, não foi Deus que uniu. Sendo assim, está prova. Agora vamos ao versículo 3, só para você ver. Ó. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus e que mandaremos embora todas as mulheres e os seus filhos, conforme o conselho de meu Senhor e dos que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus, que isso seja feito de acordo com a lei. Olha só, meu irmão, olha só o divórcio aí. Tem tantas coisas que nós podemos falar, Esdras capítulo 10, versículo 2 e o 3. Primeiro, divórcio legítimo, para agradar a Deus eles tiveram que se divorciar, e as mulheres já tinham até filhos, hein? E segundo, nem todo casamento foi Deus que uniu, tá? Mais do que provado aí. Outra coisa, você sabia que Deus compara o relacionamento dele com o homem como um casamento? Se você ler Efésios 5, você vai ver isso. Com um casamento, né? Assim como Cristo ama a igreja, o marido tem que amar a esposa tem que ser fiel ao marido, submissa, etc. Ou seja, há uma comparação. Entendendo essa comparação, você vê uma tragédia, uma situação que aconteceu aqui. Ó. Jeremias capítulo 3, versículo 8. Diz assim, Jeremias 3,8. Ela viu que por causa de tudo isso, porque a rebeldia, a rebelde Israel cometeu adultério. Eu a mandei embora e lhe dei sua carta de divórcio. Porém, a sua irmã, a infiel Judá, não temeu e também se entregou à prostituição. Percebeu que o próprio Deus se divorciou? Jeremias 3,8. Deus quis, era da vontade de Deus, do querer de Deus. Era isso que Deus queria, divorciar Israel? Não, mas houve-se necessidade. É assim que às vezes acontece em alguns casamentos. Existe necessidade de haver o divórcio por situações que ocorrem. É muito simples essa questão, irmãos. Então vamos voltar aqui. Nós corrermos contra o tempo. Para voltar para Mateus, né? Nós estamos em Mateus capítulo 19. Nós paramos no versículo 6, não é isso? 6. Então, não foi Deus que uniu todo o casamento. O que Deus uniu que o homem não separa. E o que Deus não uniu? É uma pergunta que eu faço para você. Agora o versículo 7. Eles lhe responderam, então por que Moisés mandou dar-lhe documento de divórcio e mandá-lo embora?
Isso aqui eles perguntaram, essa tradução aqui foi perfeita, porque Moisés mandou isso aqui, ó, dar documento de divórcio e mandar embora. Por quê? Porque existiu o repúdio. O repúdio é mandar embora sem este documento, já falei. E a mulher que ia embora sem esse documento e casasse de novo, dava mandinga para ela, independente da cultura. Dependendo do contexto que ela tivesse, ela poderia até morrer. Então ela precisava deste documento de divórcio para casar novamente. Aí eles perguntaram isso a Jesus. Aí Jesus pegou e explicou o motivo. E ele lhes disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu se divorciar da vossa mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, lá no princípio não era o projeto de Deus, não era assim. Ou seja, o projeto de Deus é que seja eterno. Mas por causa da dureza do coração, Moisés permitiu. Agora a pergunta é, hoje não existe mais a dureza do coração? O homem hoje está melhor do que aquela época? Claro que não. Existe a dureza do coração. Se ainda existe a dureza do coração, a necessidade do divórcio existe para proteger uma parte ou até mesmo as duas partes. Esta é a verdade. Estou falando correndo aqui para você estar entendendo. Agora o checkmate de versículo 9 que o sistema religioso esconde é isso aqui, ó. Opa. Onde levei, o terremoto passou. Ó, mas eu vos digo que aquele que se divorciar de sua mulher, Jesus está falando, Moisés falou isso, mas eu vos digo que aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. E quem casar com a divorciada, comete adultério. Agora eu quero te fazer uma questão aqui. Este versículo aqui, ele precisa ser analisado, tá bom? Ele precisa ser bem analisado, porque misturou aí, houve uma mistura de divórcio com repúdio. Mas eu não vou considerar essa questão hoje, eu volto a outra oportunidade, mas eu vou considerar do jeito que tá aí, só para você não ficar perdido com o tema hoje. Olha aqui, mas Jesus vos diga, mas Jesus disse, né? Mas eu vos digo, eu quem? Jesus. Mas eu vos digo que aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade. Essa frase aqui a pessoa não consegue ler na Bíblia, não, é engraçado. Será que não tem na sua Bíblia? Ó, a não ser por causa de infidelidade. Algumas traduções, a não ser por causa de prostituição, outras por causa de adultério. Tanto faz. Jesus aqui falou que tem um motivo que a pessoa poderia se divorciar e até mesmo casar de novo. Vou ler de novo, ó. Mas eu vos digo que aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade. Vou ler 300 vezes, ó. A não ser por causa de infidelidade. E se casar com outra, comete adultério. A não ser por causa de infidelidade. E quem casar com a divorciada, comete adultério. A não ser. Ou seja, se for por causa de infidelidade, pode divorciar, pode casar e pode viver a sua vida. Agora, eu vou terminar o vídeo só chamando a sua atenção. Infidelidade. Será que a Bíblia considera infidelidade só traição? Falando assim no nosso português? Será? Será que adultério na Bíblia é só traição? Será? Prostituição, será que é só traição? Você sabe que não, meu querido. Você sabe que não. Ou seja, por qualquer motivo, não pode divorciar e nem pode casar de novo. Ou seja, não vou dizer que não... Eu vou falar não pode porque eu estou debaixo da lei, né? Eu estou antes do ano 70, como eu disse no início do vídeo. Então eu vou dizer não pode mesmo, só para você entender. Mas, sendo por causa de infidelidade, aí muda toda a história. Tá? Pega o versículo 9, leia, releia, meu irmão. Olha, para nós terminarmos, eu vou lembrar você de uma coisa. Mateus, o mesmo Mateus capítulo 5, versículo, vamos terminar com chave de ouro, ó. 5,32 de Mateus, diz assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, torna-a adúltera. E quem se casar com a divorciada comete adultério. Primeiro, você tá não é possível que você não está observando que Jesus está tratando um negócio de lei.
Tem nada a ver com graça, não tem nada a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Isso aqui tem a ver com o tempo antes do ano 70. É a primeira coisa. Por que o senhor está falando isso? Porque está falando do homem divorciar. Eu vos digo, todo aquele que se divorciar de sua mulher. E a mulher divorciar do homem? Ela, hoje, pode ou não pode? Você sabe que pode, meu irmão. Você sabe que pode. Mas por que está falando do homem para com a mulher? Porque a mulher é que é a menos favorecida. Você sabe da cultura, pelo amor de Deus. Vamos parar de religiosidade, meu irmão. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, não ser, vou ler de novo, vou ler de novo, a não ser, por causa de infidelidade. A não ser por causa de infidelidade. Torne-se adúltero e quem casar com a divorciada comete adultério. Aí a pessoa pega e fala assim, então, mas só que aí no caso tem que haver o adultério, né? Meu irmão, então eu vou te contar um segredo. Olha o que Jesus falou aqui no versículo 28. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. E aí? Se um homem pegar, então, virar-se para a mulher e falar assim, olha, eu infelizmente desejei uma outra mulher. Então ele cometeu adultério. E por causa do adultério podia ter o divórcio. Olha aí, somebody love. Tá entendendo? Fica aqui o meu abraço. Eu queria falar tantas outras coisas, mas o tempo não permitiu. Um abraço, obrigado. E em outro momento vamos continuar tratando até chegar uma visão da graça, tá? Estou falando aqui Bíblia. Ué, da Bíblia E a Bíblia? A Bíblia é debaixo da lei. Você sabe que de Gênesis a Apocalipse está banhado com a lei. A graça é depois do ano 70. O evangelho da graça, melhor dizendo, né? Senão a pessoa fala, mas agora não tem graça não. Ele disse que não tem graça. A graça e não sei o que. Não, meu irmão. Não confunde o evangelho da graça com a graça de Deus também não. Vamos de leve. Vamos de leve que o santo é de barro. Um abraço, fui!